Capítulo 3. Com os olhos no Pai. É 2 vezes melhor para nós pensarmos em Deus do que pensarmos em qualquer outra pessoa ou coisa. Deus quer que comecemos e terminemos nossas orações pensando nele. Quanto mais focados estivermos nas coisas lá do alto, mais inspirados estaremos aqui na terra. Ampliar. Ao ampliar um objeto, você o aumenta para que possa entendê-lo. Quando ampliamos Deus, fazemos o mesmo. Aumentamos nossa consciência acerca dele para que possamos entendê-lo melhor. É exatamente isso que acontece quando adoramos. Tiramos nossa mente de nós mesmos e a colocamos em Deus. A ênfase está nele. Gosto do modo como a última frase da oração do Senhor é traduzida na The Message, a mensagem. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Você está no comando. Você pode fazer o que quiser. Você resplandece na beleza. Sim, sim, sim. Poderia ser mais simples. Deus está no comando. Este conceito não é estranho para nós. Quando o garçom do restaurante lhe traz um hambúrguer frio e um refrigerante quente, você quer saber quem é o chefe dele. Quando um camarada jovem quer impressionar sua namorada, ele a leva à loja de conveniência onde ele trabalha e diz, com orgulho, toda noite, das 5 às 10, eu sou o chefe aqui. Sabemos o que significa estar no comando de um restaurante ou de uma loja. Mas, e estar no comando do universo? É isso que Jesus declara. Esse poder, ele, Deus, exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Efésios, capítulo 1, versículos 20 e 22. Há muitos exemplos acerca da autoridade de Jesus, mas só mencionarei um de meus favoritos. Jesus e os discípulos estão em um barco atravessando o mar da Galileia. Uma tempestade surge de repente, e o que era calmo fica violento. Ondas terríveis se levantam do mar e batem na embarcação. Marcos descreve claramente a cena. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Marcos, capítulo 4, versículo 37. É muito importante que você tenha uma imagem precisa, por isso vou pedir que se imagine no barco. Trata-se de um barco forte, mas não propício para essas ondas de 3 metros de altura. Ele lança a proa primeiro em direção à parede de água. A força das ondas inclina perigosamente o barco até a proa parecer apontada para o céu. E quando você começa a temer que o barco vire para trás, ele se lança para frente e cai no vale de outra onda. Inúmeras mãos se unem às suas para agarrar o mastro. Todos os seus companheiros de barco estão com a cabeça molhada e os olhos arregalados. Você tenta ouvir uma voz que traga calma, mas tudo o que ouve são gritos e preces. De repente lhe ocorre uma coisa. Falta alguém? Onde está Jesus? Ele não está no mastro. Ele também não está agarrado a canto algum. Onde ele está? Então você ouve algo, um barulho, um som deslocado. Era como se alguém estivesse roncando. Você se vira e olha, e lá está Jesus,
enrolado na popa do barco, dormindo. Você não sabe se fica surpreso ou furioso. Então sente ambas as coisas. Como ele pode dormir em um momento como esse? Ou, como perguntaram os discípulos: Mestre, não te importas que morramos? Marcos, capítulo 4, versículo 38. A tempestade que deixou os discípulos em pânico o deixa com sono. O que pôs medo nos olhos deles, o pôs para dormir. O barco era um túmulo para os seguidores de Jesus e um berço para Cristo. Como ele podia dormir durante a tempestade? Simples. Ele estava no comando do barco. Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Marcos, capítulo 4, versículos 39 e 40. Incrível! Ele não entoa um mantra ou balança uma varinha mágica. Nenhum anjo é chamado. Nenhuma ajuda é necessária. O mar enfurecido se acalma no mesmo instante. Uma calma imediata. Nem uma onda, nem uma gota, nem uma rajada de vento. Em um instante, o mar deixa de ser uma torrente agitada para ser um lago tranquilo. Qual a reação dos discípulos? Ouça o versículo 41. Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles nunca conheceram um homem como aquele. As ondas estavam sujeitas a ele, e os ventos eram seus servos. E isso era apenas o começo daquilo que os companheiros de mar de Jesus testemunhariam. Antes de tudo acabar, eles veriam peixes pularem para dentro do barco, demônios se precipitarem em porcos, paralíticos passarem a dançar e cadáveres se tornarem pessoas vivas e com fôlego de vida. Até aos espíritos imundos ele dá ordens e eles lhe obedecem. Marcos, capítulo 1, versículo 27. É de admirar que os discípulos estivessem dispostos a morrer por Jesus? Eles nunca haviam visto tal poder, nunca haviam visto tal glória. Era como se todo o universo fosse o reino de Jesus. Você não teria necessidade de explicar esse versículo para eles. Eles saberiam o que ele significava. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Na verdade, seriam 2 desses pescadores resgatados a declarar a autoridade de Jesus mais claramente. Ouça o que diz João: Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. João, livro 1, capítulo 4, versículo 4. Ouça o que diz Pedro: Jesus subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22. É justo que eles declarem a autoridade de Jesus. É justo que façamos o mesmo. E quando o fazemos, declaramos sem dúvida: o governador do universo governa o nosso coração.